Eu fico muito assustada que depois de tanto tempo e de tanta dificuldade no nosso processo civilizatório, a gente chegue no ano de 2015 com uma pauta que espera que o encarceramento possa ser solução para qualquer coisa, especialmente para a violência. Então eu temo que esse debate que passa pelo medo, que passa pela angústia, seja potencializado pela pressão da sociedade que tem alguma expectativa de solução para esse tipo de conflito e a frustração que virá logo a seguir, porque os números, as estatísticas, todas as informações que dizem respeito ao encarceramento e ao encarceramento de crianças e adolescentes são contraindicativos para a redução de qualquer maioridade. A gente já começa a discutir o fim da prisão como forma de solução de algum conflito social. E num momento, numa absoluta contramão da civilização e da história, a gente se vê obrigada a retomar uma pauta que eu acho muito triste. Então eu lamento a gente precisar afirmar o óbvio, que lugar de criança e adolescente é em qualquer lugar, exceto na cadeia. Pois é, a redução da maioridade penal é uma solução fácil, ou uma resposta fácil, já que não é solução, né, para aqueles que não querem pensar com profundidade essa questão, né, da criminalização. Primeiro, né, nós temos uma onda criminalizadora, né, um excesso de proibicionismo, né, um excesso de encarceramento. O Brasil já é o terceiro país com a maior população carcerária do mundo, proporcionalmente à sua população, e isso não tem se apresentado como solução, né, dos problemas. Os problemas estão em outro lugar, estão em outra ordem e precisam ser solucionados, né, na sua origem. E não será a redução da maioridade penal que vai ser solução para a questão, né? Além do que é muito caro, né? Uma das questões é que é muito caro. Um preso custa cerca de R$3.000, um aluno de tempo integral, né, custa em torno de R$500. Então, por 1/6 do preço, nós poderíamos, né, adotar a educação integral, uma solução efetiva. É uma busca realmente trabalhosa, até porque está dando essas discussões todas exatamente por isso. Nós não temos uma solução definitiva. É evidente que desde a infância, se você educa uma criança condicionando-a a ser contra o crime, ele vai abominar o crime e não vai praticar, como a maioria das pessoas jamais. A maioria jamais praticou nem praticará crime nenhum. Menos de 2% dos homicídios no Brasil têm adolescentes como pessoas acusadas, né, da prática, né, desse ato grave. Enquanto isso, mais de 36,5% deles são vítimas de homicídio. Na verdade, é praticamente uma insanidade. Do ponto de vista político, é muito ruim. A gente tem um sistema prisional que é horrível e o que a gente vai fazer aí é recheá-lo de jovens em contato com facções criminosas aí. Do ponto de vista jurídico, é um grande equívoco. Parte de uma premissa errada, que é que existe impunidade. Não existe impunidade nem no país. Nós temos mais de 500 mil de presos, como também não existe na área da infância e juventude, que tem medidas que se aproximam muito da pena, que são internação e semi-liberdade. Depois eu acho que é impossível do seu ponto de vista jurídico, né? Nós temos uma cláusula pétrea que proíbe qualquer redução de direitos individuais. Há uma forte pressão da mídia nesse sentido, de fortalecimento cada vez maior de um Estado policial. Acho que esse é um dos mecanismos, não é o único mecanismo, e acho também, como se tem dito por aí, acho que isso vai impulsionar, por exemplo, muitos negócios. Quer dizer, a gente vai entupir as cadeias, muito em breve nós vamos ter propostas de privatização de cadeia, ou seja, muito dinheiro para ser discutido nessa seara da segurança. Há muitos interesses nisso, e eu acho que o interesse maior não é em relação à segurança pública. Mas o que eu digo, nesse momento que efervesceu a questão da redução da maioridade, foi o fato de um cardiologista de classe média alta, um médico famoso, ter sido assassinado na Lagoa. Esfaqueado. Esfaqueado. Por causa de uma bicicleta, né? Como por causa de uma bicicleta, pelo que foi. Mas
Isso não é o cotidiano, isso é uma exceção. Aconteceu uma tragédia, lamento profundamente, é a morte de um cidadão. Tanto a sociedade só enxerga o adolescente quando ele é autor de um ato infracional. A mídia, a grande mídia, só dá um enfoque para a questão da infância e da adolescência quando se trata da prática de um ato infracional grave e que não é a regra, é exatamente a exceção. Mas é tão superdimensionado, porque isso é mostrado repetidas vezes, e a gente tem agora até em São Paulo uma ação da Defensoria Pública sobre a questão da exposição na mídia, né, porque uma revista de grande circulação divulgou na capa imagem mal distorcida de adolescentes com a pergunta: vão ficar impunes? Então isso gera na sociedade um desejo de vingança, que eu acho que é isso que essas pessoas que defendem a questão da maioridade promovem. É desejo de vingança, é um equívoco assim, histórico de se enxergar somente o adolescente autor de ato infracional, enquanto a gente ignora as crianças e adolescentes vítimas de trabalho infantil, exploração do trabalho infantil, exploração sexual. Nós temos um sistema de responsabilização para o adolescente, a pessoa entre 12 anos, após os 12 anos até a véspera de completar 18 anos. E esse sistema de responsabilização, ele não pode ser considerado como impunidade, ele é um sistema diferenciado do adulto. Por quê? Porque o adolescente, nesse caso específico, não é um adulto, ele é uma pessoa em condição peculiar de desenvolvimento. Hoje existe uma sensação pública, um clamor punitivo que afirma que as medidas socioeducativas significam, na prática, uma impunidade, como se os adolescentes que praticam atos infracionais não fossem punidos a contento pelas infrações que cometem. Não é uma verdade. As unidades que cumprem as medidas socioeducativas são muito similares às prisões. As condições são péssimas, a superlotação ela é uma realidade endêmica, a violência institucional, os maus tratos são regra nesses locais. Então essa medida que buscaria resolver o problema da violência ou atenuar o problema da violência e da criminalidade, ao contrário, ela estará tendo um efeito inverso, uma eficácia inversa, porque ao invés de reduzir a violência, nós estaremos alimentando essa violência. A criminalidade, em vez de diminuir, vai aumentar a violência, em vez de diminuir, vai criar soldados para o crime organizado, né? E vai retirar das crianças, dos menores, não apenas esse direito fundamental a não ser punido, como vai estabelecer, vamos dizer assim, uma idade, vai acabar levando à redução da responsabilidade para a prática de uma série de atos que não tem a ver com o direito penal, como, por exemplo, provavelmente vai ter que se autorizar menor a beber com 16 anos. Isso vai ter uma série de consequências que não são positivas para a juventude, para os adolescentes nessa altura da vida, né? Um aumento considerável da criminalidade, porque atualmente já existem vários estudos de que após a primeira passagem do adolescente pelo sistema socioeducativo, que não se compara ao sistema prisional, não ocorre uma redução da criminalidade, muito pelo contrário, após a primeira passagem, os crimes, em 40% dos casos, eles são mais violentos do que foram na primeira passagem e mais graves do que foram na primeira passagem. Eu acredito que, na verdade, o que deva ocorrer seja a estruturação do sistema socioeducativo na forma do que prevê a lei, porque atualmente isso não ocorre. E essa questão de se colocar, não, eles não vão ficar nos presídios que existem, nós vamos construir, precisamos construir, eu ouvi muito isso de alguns deputados, precisamos construir presídio, isso também nos leva a refletir que há algum interesse econômico de quem vai lucrar com a construção de presídio. Não só com a privatização, mas com a construção também. Com a construção, com a privatização e com a manutenção desse sistema, né? Vai ser hotelaria. Na verdade é hotelaria, né? Quem preso, um condenado, um criminoso que tem condições, vai para prisão de 5 estrelas, com tudo ali que ele queira, igualzinho tem lá fora. Só não tem a liberdade de ir e vir como homem livre. Agora, a nossa preocupação final é outra. A finalidade do nosso propósito é como abolir o crime, como
eliminar o crime da face da terra. O que você vai dizer é impossível? Pode até ser, porque há loucos que vão praticar crimes, loucos de toda a natureza. Mas há uma coisa, há países com nível cultural até semelhante que têm níveis de crimes diferenciados. Uma das coisas que eu percebo que agrava a criminalidade é a fome e a miséria. Uma experiência muito positiva que eu tive foi na Ucrânia. Na Ucrânia. Antes, enquanto ela ainda existia, né? Ela ser bombardeada. Que ano você foi lá? Em 2012. 2012. Eu visitei um abrigo de menores infratores que eu achei um exemplo. Encontrei, e lembrando sempre que as nossas visitas são sem hora marcada. Chega de surpresa. Chegamos de surpresa e são obrigados a nos receber. Nós temos esse mandato internacional. Eu cheguei de surpresa e encontrei várias salas de aula. Encontrei a Ucrânia, um país muito frio, um inverno terrível, mas encontrei os jovens, eram para meninos, de terninho e gravata, todos limpinhos e arrumadinhos, tendo aulas em salas de aulas de acordo com as idades e de acordo com a grade escolar lá fora. O professor que dá aula na escola lá fora dá aula para eles. Então, no momento que eles cumprem a pena socioeducativa, eles são imediatamente integrados na escola e prosseguem normalmente, não há interrupção. Então, a primeira coisa, eu vi jovens infratores em várias salas de aula, bem arrumados, limpinhos, sentados, estudando. Durante a primavera e o verão, porque durante o inverno a neve ocupa, existe um campinho em que eles praticam esporte. Eles têm um professor que orienta nos esportes, cada um dentro da sua habilidade. E vi quartos, fui visitar os diversos quartos, são 3 andares. São quartos com 4 caminhas. 4 camas, não são beliches, são 4 camas com um armáriozinho do lado, em que eles são responsáveis pela arrumação. Eles acordam de manhã, arrumam as suas camas, vão tomar café, fazem a sua higiene, enfim, tudo sem estar militarizado, mas estar organizado. Há países, por exemplo, vamos pegar a China, vamos pegar Vietnã, vamos pegar Cuba mesmo, ou Costa Rica, países com renda per capita pequena e com uma criminalidade pequena também. Por causa de quê? Por causa das prioridades, a prioridade necessária. Você pega, por exemplo, até o Vietnã e Cuba, que tem uma renda menor que a brasileira, a criminalidade é muito menor e os resultados sociais são muito melhores do que países mais ricos, como o Brasil, ou muito ricos, como os Estados Unidos. Você pega, por exemplo, situação social de Cuba, só social, a econômica não, ela lá embaixo, é quase de país pobre. Mas a prioridade é de tal maneira que você encontra a situação social de Cuba melhor que a dos Estados Unidos. Reconhecimento de fontes sérias como ONU, departamentos da ONU. O que explica isso? Isso é obrigação do Estado. Eu fui formado em escola que eu não paguei. Meus cursos superiores foram pagos pelo povo. Eu fui oficial de marinha, me formei com tudo, com casa, comida, roupa lavada, estudo, material escolar, tudo, uniforme, dado pelo povo.
Quando saí de lá, fui para a Faculdade de Direito, dada pelo povo. O que nós temos historicamente no Brasil é a exclusão, né? O que não foi feito foi a inclusão, né, social, foi a formação para a cidadania, né, foi a divisão do resultado do trabalho, foi a apropriação dos bens naturais não decorrentes do trabalho, né, os bens, as riquezas não decorrentes do trabalho, né, aquelas que deveriam ser partilhadas em comum, né, quando o processo que se fez foi o inverso, a privatização, né, da terra, a apropriação com exclusividade por alguns, né, da propriedade imobiliária, né, a apropriação agora, muito recentemente, em 1997, da água, né, nem mesmo um poço pode fazer mais sem pagamento àqueles, né, que são os donos desse recurso natural, e já estamos em vias aí da privatização do próprio ar, né, com o Tratado de Kyoto. Então, né, há uma apropriação com exclusividade dos bens que são comuns, a exclusão de parcela significativa da população, né, no gozo desses bens. Então, o que aconteceu foi a exclusão, e o que deveria, né, ter revertido, né, é o processo paulatino, um processo de inclusão, né, que já foi tentado mais de uma vez, mas as pessoas que tentaram fazê-lo pela educação acabaram presas. Anísio Teixeira, Paulo Freire, né, Darcy Ribeiro, né, aqueles que tentaram, né, promover pela educação, né, acabaram, né, foram do exílio, né, ou presos. Então, o que não se fez foi educar, foi partilhar, né, o produto do trabalho, partilhar a riqueza nacional socialmente produzida, né, e aí se aponta com essa resposta fácil e que não é a solução, né, porque se hoje um adulto pode ser responsabilizado pela corrupção de menores, com a redução da maioridade penal, já não existirá mais essa figura, né? O adulto que pode ser punido por estar, né, trazendo o menor, né, para o crime. Né? Nós temos outras práticas, né, não desejáveis, né, como a venda de determinadas substâncias, de bebida, né, para menores de 18 anos, que efetivamente também vai abaixar. Então nós já estaremos criando problemas, né, sem apresentar nenhuma solução. Né? A saída, né, é a inclusão social, né, assim, 1/3 da população, né, que está alheia ou está alienada, né, do processo de gozo das riquezas nacionais, né, da educação, do direito à saúde, né, do direito ao lazer, do direito à cidadania. Né? A solução é esta inclusão. Lamentavelmente, uma sociedade excludente, né, como a nossa, né, que há muito pouco tempo se falava da fome, e quando a fome é erradicada, né, se critica, né, os R$ 77,00 que são dados, né, a título, né, de Bolsa Família, né, que chega no máximo a R$ 265,00 para uma família, né, composta de 5 membros beneficiados. E isso é tratado como algo, né, que não deveria ser feito, quando um projeto dessa natureza, que incluiu, né, que reduziu, né, que eliminou, né, a fome, né, no Brasil, né, é criticado, né, pelas elites, né, pela classe dominante, né, nem podemos chamar de elite. Tem se verificado que sempre que falta Estado Social, medidas que atendam ou que ampliem os direitos fundamentais, que concretizem a dignidade da pessoa humana, sempre que essas medidas faltam, tem se recorrido à pena como resposta para os problemas sociais. Isso não funciona em nenhum lugar, não funcionou em nenhum lugar no mundo e não vai funcionar no Brasil.